Eu convido a você nesse dia a ler comigo o texto do livro de Jó. Jó capítulo 1, dos versos 6 ao verso 10. A palavra de Deus diz: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A palavra Satanás significa adversário. Aqui então no verso 6, Deus faz um concílio, uma reunião, e o inimigo então, como representante desse mundo, aparece ali nessa reunião como intruso. Verso 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Observe que Deus, então, notando a presença desse adversário, se dirige a ele e faz a pergunta, porque foi uma surpresa ele ter aparecido ali nessa convocação que Deus fez diante do universo. Quem pergunta tem autoridade. Quem responde é obrigado a prestar contas. O verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás. Observe a segunda pergunta. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. O versículo 9. Então respondeu Satanás. Observe, Deus pergunta e o inimigo, o adversário, responde. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? A melhor tradução aqui é: porventura Jó em vão teme a Deus? Porque o inimigo na terra observasse então a vida desse homem. Quero ressaltar aqui que essa história não é uma história fictícia, não é parábola. Essa história demonstra que há um santuário no céu. Demonstra que há muitos outros mundos habitados no nosso universo. E que nesses mundos há líderes, há representantes que prestam contas a Deus. E aqui nós encontramos a evidência de uma grande reunião no céu. Mas aqui no versículo 9, Satanás diz o seguinte: olha, Jó, ele serve ao Senhor porque o Senhor abençoa ele. Fica evidente no verso 9. Tanto é que no verso 10, o inimigo complementa: Acaso não o cercasse com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Aqui nós vemos o inimigo reconhecendo a soberania e a grandeza de Deus por meio da vida de Jó. No verso 10, aparece a palavra sebe. Sebe, se você for procurar o significado dessa palavra, sebe é uma cerca. Mas não é uma cerca comum. Não é uma cerca elétrica, por exemplo. Sebe é uma cerca viva. E quando nós interpretamos aqui o verso 10,
Essa palavra sebe é uma cerca formada pela presença de anjos. Então, quando nós fazemos a leitura do livro de Jó, e eu aconselho a todos lerem esse livro, principalmente nos dias de hoje, nós verificamos que Deus colocou uma cerca, não só em torno desse patriarca, desse grande homem, mas também da sua família, de tudo aquilo que ele tinha. No entanto, o inimigo reconhece essa cerca. Mas durante a história, nós vemos Jó perder todas as coisas, menos a vida. E devido a essa cerca, a proteção dos anjos, o inimigo não poderia tirar a vida de Jó. Então Jó, ele reivindica o caráter de Deus diante do universo. Porque agora o testemunho dele diante do universo se torna um testemunho muito precioso. Tão precioso que Jó foi tratado como um inimigo. Deus retirou parte da sua graça, das suas mãos poderosas, da vida de Jó. E o inimigo quase tirou a sua vida. Tirou tudo aquilo quanto ele possuía, menos a sua vida. Eu não vou falar agora, nesse momento, sobre o sofrimento de Jó. O sofrimento é um dos temas desse livro. Mas o tema principal desse livro é a graça. A graça do Senhor nosso Deus, que mantinha esse homem fiel, mesmo em meio aos problemas, às dificuldades e às provações. O livro de Jó, ele apresenta uma resposta para o sofrimento humano. Então não adianta nós olharmos para as coisas ruins que estão acontecendo no mundo hoje e atribuirmos essas coisas a Deus. Mas o que nós sabemos aqui, para tirarmos uma lição maior desse livro, é que quando o justo sofre, ele se apega a Deus. E quando o ímpio sofre, ele amaldiçoa o Senhor. Apesar de Jó ser tratado como inimigo, ele foi fiel a Deus. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Até a próxima mensagem.